sou professora, uma professora que atuou durante os últimos 30 anos no ensino superior, com formação de professores, com políticas públicas, com práticas pedagógicas, sobretudo relativas à educação infantil, as crianças pequenas, os bebês. Então, como profissional da educação no ensino superior, eu também liderei 2 grupos de pesquisas na Universidade do Estado de Mato Grosso, onde eu fui uma professora concursada e me aposentei há pouco tempo e atuei também como uma professora do quadro docente da pós-graduação, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da UNEMAT. E esse programa, ele se distancia do local onde eu morava e atuava na graduação, em torno de 720 quilômetros. Então isso me fazia ter muitas idas e vindas ao longo dos meses e dos anos, enfim. E como docente também, liderando processos e projetos, né, de pesquisa, eu me aproximei o máximo possível dos municípios, coordenei um movimento muito grande, assim, nível de estado e do país, que foi o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil. Por 22, 23 anos eu atuei como militante e até hoje, né, sou uma das pessoas que integram o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil. E esse trabalho, esse espaço de defesa pelo direito à educação de todas as crianças pequenas do Brasil, me levou a conhecer as pessoas, conhecer os municípios, conhecer os desafios, conhecer o ordenamento político em relação à educação. Como professora no ensino superior, eu orientei uma média de 300 pessoas em TCCs, trabalhos de conclusão de curso, mas também como orientadora de trabalhos produzidos em especializações e no mestrado, as dissertações de mestrado. Então, esse trabalho também me levou a ser uma professora que participou de várias bancas de testes seletivos, bancas da qualificação dos trabalhos, banca de seleção mesmo, né, dos novos integrantes à pós-graduação. Então isso me faz assim uma professora que tem uma experiência e um olhar em relação à pós-graduação que é muito especial. Um trabalho que eu gosto demais, porque é muito legal a gente poder acompanhar um estudante que está na graduação e que deseja pós-graduação, o processo para entrar nessa pós-graduação e avaliar projetos de pesquisa, avaliar o quanto que seriam questões simples e que, se bem orientadas, levariam a pessoa a ter um projeto bem bacana. Com a pandemia, no ano 2020, eu comecei a ser bastante solicitada por professoras da educação básica, principalmente as da educação infantil e da alfabetização, para que eu desse um retorno em relação às aulas que elas faziam, produziam em vídeos e tal. E eu, para isso, eu também não tinha muita experiência, fui estudar um pouco sobre essa questão da tecnologia, do audiovisual, das mídias, em relação aos bebês e às crianças, se usa-se telas ou menos telas e que atividades a gente poderia ofertar. Participei de uma pesquisa grande que a gente realizou no MIEIB para entender como que no Brasil a educação infantil estava acontecendo durante o período da pandemia, como é que as secretarias de educação estavam organizando essa questão. E aí, participando disso, conhecendo essa realidade, a gente também começou a ser
convidada para participação de lives. Eu mesma comecei a organizar lives e esse acúmulo todo, essa familiaridade com esse universo tecnológico que nos permite expandir conhecimentos, eu fui gostando disso. E aí eu pensei também, por que não considerar algumas coisas que eu gosto, que eu produzo de maneira online. E como professora do quadro docente do programa de pós-graduação, também foi muito interessante o trabalho que eu desenvolvi com o seminário de pesquisa. Porque no seminário de pesquisa eu fui adequando estratégias para as pessoas compreenderem qual o sentido da pesquisa, de um projeto de pesquisas, qual o sentido ético das relações que são constitutivas de um fazer a pesquisa, de uma relação entre pesquisadores e pesquisados, em relação às devolutivas das suas pesquisas, aquele compromisso que vai nascendo na medida em que a gente, como orientadora, e eu sou uma professora assim que eu me sinto muito feliz pelas orientações que eu pude fazer, estabelecer essa relação de orientadora com o grupo de pessoas que passaram, não só passaram por mim, mas certamente constituíram espaços de qualificação nas suas vidas e que me dão muito orgulho, na verdade me dão muito orgulho. Então eu tenho esse lado de olhar para o sujeito que é um estudante e que é uma pessoa, que é um ser humano, que tem desejo, que tem sonhos, que pretende ter uma qualidade de vida e que a carreira universitária, para você se tornar um pesquisador, uma pesquisadora, você precisa ter mediações e estabelecer relações que são para além do universo acadêmico no sentido muito estrito do que é uma pesquisa, do rigor da pesquisa, enfim, plataformas, relatórios, currículo, esse produtivismo que é muito característico dos programas e das exigências, mas para além disso, sabe, a gente tem a condição de olhar para os processos vividos e perceber o quanto que a qualidade do ser humano que vai se constituindo porque teve acesso, assim como eu, tive tantas professoras e professores que o seu modo de ser, o seu jeito de ser acabou me inspirando e fazendo eu ser a professora, a pessoa profissional que hoje eu sou.